Boa noite, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos na Associação Espírita Caridade. É com muito prazer que aqui venho hoje conversar um pouco com os irmãos na noite de hoje. Me chamo Cristina e vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho do nosso Cristo. Primeiramente vamos abrir o Evangelho e fazer a nossa leitura. Os órfãos, meus irmãos, amai os órfãos, se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar e lhes servimos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesses o lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não esta caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Daí, delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração, que sangra, e pensai que fazendo o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Capítulo 13. Com esta bela leitura, que nunca nos é por acaso, nós damos início na noite de hoje. Falaremos sobre o lar. O lar, é no lar que a paz deve nascer. Quando falamos de caridade aos órfãos, falamos também de caridade para conosco. Porque quando nós estendermos a nossa mão, sempre nós teremos uma mão estendida. A luz que tu espalha, tu recebes sempre algumas gotículas. Em tese, é no lar que aprendemos a ser violentos ou pacíficos, viciosos ou virtuosos. Isso em tese. Existem alguns lares que podem ter suas diferenças. Sim, porque quando o filho chega contando que um colega lhe bateu, os pais logo mandam que ele também bata no agressor. Muitos pais ainda fazem mais, dizem: filho meu, não traz desaforo para casa. Se apanhar na rua, apanhará em casa. Quantas vezes ouvimos isso? Como nós estamos conduzindo o nosso lar? Como nós estamos conduzindo as nossas crianças? Como nós estamos educando esses seres tão importantes que nosso Pai nos deu para a tutela nesta encarnação? O que nós temos feito de nosso lar? Como nós estamos agindo? E se o filho se queixa que alguém xingou com palavrões, logo recebe já uma receita, né? Tem que revidar, ora, faça o mesmo, vingue-se, não deixe por menos, porque o teu filho não pode ser machucado, o teu filho não pode ouvir palavras duras, mas o outro tanto faz. Isso vem da chaga do egoísmo, porque nós não queremos para os nossos filhos, mas nós sim, os outros não nos importa, nós queremos para os outros. Qual seria a atitude correta, né? Quando o amigo pega um brinquedo do nosso filho, os pais normalmente tiram o brinquedo, né? E dizem, ele está brincando, não tire dele, né? Não seja bobo, não dê o seu brinquedo. Essas atitudes, elas são muito comuns nas nossas vidas, né? Os filhos crescem ouvindo essas máximas. Só não aprende a lição se tiver alguma deficiência mental ou se forem espíritos superiores, que é muito raro aqui na Terra. Porque eu sempre falo, nós sempre dizemos que a criança, não só a criança, mas todas as pessoas, elas observam a tua forma de agir. E a partir da tua forma de agir, tu aprende.
Eles aprendem, as pessoas aprendem. E qual será o aprendizado que nós estamos passando? Se hoje nós tivéssemos a oportunidade de mudar a criação que demos aos nossos filhos, será que nós conseguiríamos ser diferentes e pensar no nosso próximo? E pensar nos filhos dos nossos próximos? Nos nossos irmãos? Porque todos somos irmãos em Deus. O que geralmente acontece é que aprendem a lição e aprendem a se tornar cidadãos agressivos, orgulhosos, vingativos, violentos, né? Que são os ingredientes perfeitos para fomentar guerra, para fomentar discórdia, para fomentar violência. Hoje nós reclamamos muito da violência contra a mulher, da violência contra os negros, contra os homossexuais. Nós reclamamos de tanta violência. Mas qual foi aquele ser que Deus nos deu? Qual foi o aprendizado que nós demos para ele? Qual foi o ensinamento que nós demos? O que nós ensinamos para ele? A revidar. Nós ensinamos a retirar o brinquedo. Por que nós não ensinamos a partilhar? Porque a partir do momento que tu tem um lar que tem pulso, que tem rédeas, um lar que os pais compreendem o que é certo e o que é errado. E o que é errado para os outros também é errado para meu filho. Seria muito melhor. Se ao contrário, os pais orientassem o filho com conselho sábio, né? Perdoa, tolera, compartilha, ajuda, colabore, né? Esqueça a ofensa. Isso nada vai levar a nada. Uma ofensa, principalmente de uma criança, não é para passar recibo de agressividade. O filho certamente cresceria alimentando uma outra informação, uma outra disposição íntima. O filho normalmente pensaria, não posso fazer isso. Sabemos que muito tem mudado isso. Sabemos que muitos pais têm se permitido orientar de uma outra forma. Orientar em Cristo, com o perdão, com a concórdia, orientar na partilha. Mas sabemos que uma grande parcela dos pais ainda não. Eles pensam somente no seu bebê, no seu filho, que ele precisa o melhor. Mas para que ele tenha o melhor, será que ele deve agredir? Será que ele deve revidar também? Será que o exemplo de perdoar, de compreender, de estender a mão não é muito melhor para que se torne um ser humano que pensa no outro? Um ser humano melhor? O que nós estamos deixando para o mundo? A tutela que Deus nos deu com tanto amor, porque é filho dele. O que nós estamos fazendo? Qual é a forma que estamos lidando com isso? Seria um cidadão capaz de lidar com as próprias emoções e daria colorido à sociedade da qual faz parte, se os pais compreendessem de uma forma correta como estender a mão, como olhar o outro, como ver naquele ser minúsculo que nos foi dado alguém que um dia será um grande homem e que nós temos que deixar para a sociedade para que auxilie a sociedade. Porque esse é o nosso papel. Papel de família, de orientar. Quando eu falo de pais, não falo somente de pais, porque hoje as famílias têm outra estrutura. Falo de avós, de tios, de padrinhos, de irmãos, né? Enfim, temos uma gama enorme de famílias. Eles conseguiriam formar uma sociedade pacífica, nós conseguiríamos. Pois quando uma pessoa age diante de uma agressão, ao invés de reagir, a violência não se espalha. Se nós conseguíssemos não reagir, não tem como uma pessoa revidar uma agressão que não partiu de ti. Como que ela vai revidar algo que tu tratou de uma forma tranquila, serena? Qualquer situação dentro dos nossos lares. Às vezes o marido chega cansado, a esposa está também atarentada com os afazeres do lar, o marido
fala algo ao chegar que pode em algum momento magoar a esposa e ela revida. Ao invés de pensarmos, não posso revidar dessa forma. O dia foi difícil para todos nós, então é preferível que eu me cale. Quando os nossos filhos estão presentes, eles estão observando qual é a forma que você age, como você lida com aquela situação. A paz só será uma realidade quando os homens forem pacíficos. E isso só aconteceria investindo-se na educação da infância. Por isso que eu trago bem forte essa questão da infância. Porque nós temos filhos, temos sobrinhos, temos netos. São seres que nos foi dado por Deus para que nós possamos mostrar o caminho. E como nós acreditamos no caminho do Evangelho, no caminho do Cristo, Cristo nunca revidou a ninguém. Quando Pedro desembanha a sua espada e arranca a orelha do guarda real que vai prender Jesus, qual é a atitude do Cristo? Mesmo ele estando defendendo o Cristo, a atitude do Cristo é: guarda, embainha a tua espada, pega a orelha e recoloca no lugar. Com quem ferro fere, com ferro será ferido. E não foi isso que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensina o perdão, o amor, a concórdia. E é dentro do nosso lar que nós conseguimos iniciar esse processo para que os nossos filhos, para que as pessoas que convivem conosco possam compreender a jornada. Os pais talvez não tenham se dado conta disso, mas a maioria dos vícios também é adquirida dentro do lar. O pai incentivando o filho a beber, a fumar. A mãe vestindo a filha com roupas que despertam sensualidade, vaidade e leviandade. Como nós observamos isso? A gente vê hoje, com a tecnologia, muitos vídeos sendo feitos de meninas dançando. Nada contra a dança, mas dançando de uma forma muito exagerada. E as mães gravando e achando perfeito, achando lindo. O pai gosta de iniciar o seu filho na cerveja, já quando jovem, quando muito jovem. Isso tu mostra um caminho para o teu filho que para ele é correto, que não tem nada de errado. E quando ele toma conta da sua consciência, quando ele vai para o mundo, ele acha que como aquilo ele aprendeu dentro do lar, aquilo está correto. Só que às vezes nós não sabemos que ser é aquele que nos foi emprestado. Se ele não tem problemas com futilidade, se ele não tem problemas com alcoolismo. Então vem as dores, vem as chagas, os pensamentos: por que eu fiz isso? E as culpas que nós podemos minimizar antes que isso aconteça. Meninas desde os 3 anos, às vezes, já estão vestindo roupas como se fossem moças. Roupas, maquiagens, as mães dando toda e qualquer futilidade para mostrar para o mundo, ao invés de nós apresentarmos o melhor caminho a seguir, o caminho do Cristo, não tirar a infantilidade dos nossos filhos, aproveitar enquanto eles ainda têm o pensamento de criança, enquanto eles ainda estão maturando isso. Aproveitar esta oportunidade para brincar, para conversar, para acarinhar, porque depois esses momentos serão muito raros. Todos que têm filhos sabem a dificuldade que é, depois da adolescência, nós conseguirmos passar horas e horas com os nossos filhos. Isso tudo fará diferença mais tarde, quando esses meninos e meninas estiverem ocupando suas posições de cidadãos da sociedade. Que foi o que eu falei anteriormente. Como que eles vão se comportar mediante a situação. Nós veremos então um político agredindo o colega em frente das câmeras, medindo forças, perdendo a compostura, porque ninguém consegue manter um papel por muito tempo. As máscaras caem. Tu és um ser e tu não consegue manter uma máscara por muito tempo. Veremos a mulher vulgarizada, desvalorizada, exibindo o corpo para ser popular, para ser a mais bonita das redes sociais, para ter mais curtidas.
Porque hoje é um mundo assim, um mundo cibernético, onde tu ter mais curtidas, tu ter mais likes, é o que te coloca no patamar maior. Lamentavelmente, muitos pais ainda não acordaram para essa realidade, continuam semeando sementes de violência, vícios, dentro do próprio lar, aonde deveria ser um santuário de bênçãos. E muitas das vezes os pais não se dão conta que os filhos podem ser populares por outras atitudes, como a gente vê. Nós vemos muitos vídeos, muitos comerciais mostrando crianças auxiliando, se preocupando com o próximo, se preocupando com os animais, estendendo a mão. E assim recebem milhares e milhares de likes, porque o mundo está carente de amor, carente de caridade, carente de pessoas boas, pessoas que fazem o bem por fazer. O nosso papel qual é? Mostrar para os nossos filhos que é muito melhor tu receber likes, curtidas, quando tu lembra do outro, do que te expondo a tua figura. Já é hora de pensar com mais seriedade a este respeito, tomar atitudes para mudar essa triste realidade. É hora de compreender que se quisermos construir um mundo melhor, nós devemos ter bases firmes no nosso lar. O nosso lar tem que estar estruturado, firme e forte, para que a gente não sucumbe com os apelos da sociedade, com os apelos não cristãos. Afirma o Evangelho que o dever é obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Temos o caminho da paz e temos que cumpri-lo. Diante de nós mesmos, da nossa família, do nosso trabalho, né? Mas não é fácil, nós sabemos que por causa dos apelos que nós temos recebido, principalmente hoje em épocas de pandemia, temos um mundo todo na tela de um celular e os nossos filhos também, e às vezes nós não sabemos como agir. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções de interesse do coração. Quando a gente fala isso, a gente traz para a questão de dever, né? Dever. Qual é o teu dever? Como mãe, como pai, como educador, qual é o teu dever? Sabemos que quando a gente olha aquele rosto angelical que nós colocamos no mundo, que nos ama, que precisa de nós, que depende de nós, o nosso coração fala mais alto. E às vezes os interesses do coração vão à frente do nosso dever. Mas nós temos um dever com Cristo, nós temos um dever com Deus, porque antes do reencarne dos nossos filhos, nós nos comprometemos de mostrar o melhor caminho. Isso não foi imposto a nenhum de nós, de maneira alguma. Nós fizemos um acordo, nós pedimos, nós concordamos. Muitas das vezes nós imploramos para que aquele ser viesse para a nossa família, para dentro do nosso lar. E às vezes pelos apelos do coração, pelo sentimento, ou eu prefiro não me incomodar. O dia foi muito difícil, então eu não digo não. Eu finjo que não vejo nada. Só que é uma vida que está em nossas mãos. Mas como saber onde começa e termina o dever que nós abraçamos? Como nós vamos identificar isso? A espiritualidade superior já nos deu um roteiro seguro. O dever começa precisamente no ponto em que a nossa atitude ameaça a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Termina no limite em que nós não gostaríamos de ver ultrapassado em relação a nós mesmos. Nós não queremos nos prejudicar, então nós não devemos prejudicar o outro. Onde está o limite? O limite está aonde começa a realidade do outro, termina a minha realidade. Então o meu dever deve ser cumprido para com todos aqueles que eu me comprometi. Assim,
Seguir o caminho da paz significa ter paciência com os familiares, por mais difíceis que sejam. Aturar o marido incompreensivo, a mulher desequilibrada, os filhos problemáticos, porque sabemos que no lar existem todas essas questões. Contribuiremos muito mais para a paz do mundo se nós perdoarmos, se nós compreendermos e se nós tolerarmos mais a nossa vida em família, a nossa vida social também. Porque às vezes a gente acha que tem que tolerar somente o nosso familiar, somente o que está dentro da nossa casa. Mas não, nós devemos tolerar a todos. Porque muitas pessoas nos toleram também. Nós não somos seres perfeitos. Nós precisamos do ombro amigo de todos aqueles que vivem conosco. Foi por isso que Deus nos deu a oportunidade do reencarne, para que nós pudéssemos compreender quem são aqueles que nos auxiliam na caminhada evolutiva. Muitos são irmãos que nós tivemos problemas no passado, sim, mas são os nossos remédios para a cura dos nossos problemas. E se hoje nós não tolerarmos, se hoje nós não compreendermos, precisamente teremos que arrumar uma nova encarnação para que possamos juntos, então, abraçar com amor a nossa tarefa. Deus nos permite todos os dias um dia novo. Todos os dias um sol, mesmo que nós não enxergamos. Mesmo que ele esteja escondido. Nos permite para que nós possamos ser melhores. Se até hoje nós não tivemos essa tolerância, essa paz dentro do nosso lar, que nós possamos, a partir de hoje, compreender como nós estamos fazendo, qual é a forma que estamos utilizando, de que forma nós estamos agindo dentro dos nossos lares, qual é o ser humano que eu estou deixando para a sociedade. Um ser humano egoísta, vaidoso, orgulhoso, ou um ser humano que pensa nos outros, que divide o lanche, que divide o brinquedo, que fica feliz quando recebe uma visita, que não se tranca no quarto, porque não consegue conviver com a sociedade. Porque nós talvez tenhamos nos furtado. No momento que ele pedia a nossa atenção e queria estar conosco, talvez nós tenhamos nos furtado do convívio e tenhamos dado um celular, um jogo, para que ele ficasse quieto. E hoje ele ficou tão quieto que ele não sai de dentro do quarto. Quando chega a adolescência, nós nos atucanamos, nós ficamos nervosos e preocupados porque o filho não sai do quarto, porque o filho está muito nas redes sociais. Mas como eu agi no momento que ele queria a minha atenção, que ele queria brincar comigo, que ele queria estar comigo na rua? Será que eu dei atenção devida aos meus filhos, aos meus sobrinhos, aos meus netos? Fica um ponto para que nós possamos refletir. Eu trago um pequeno poema, mas de uma grande sabedoria que a espiritualidade nos envia com tanto amor, para que a gente compreenda mais ou menos aquilo que acontece em nossas vidas. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia, a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão da jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem
e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Francisco Cândido Xavier. Com estas palavras de hoje, falando da paz em nosso lar, gostaria de encerrar a noite agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, falando do Evangelho do Cristo. Agradecemos a caridade pelo amparo, aos bons espíritos que aqui estão, que nos rodeiam e que nos dão ânimo para todos os dias seguirmos na nossa jornada evolutiva. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em todos os nossos lares. Que os bons espíritos que aqui estão possam estar ao nosso lado, nos amparando e nos guiando nas dificuldades de nossas vidas. Que nós possamos, sim, ser o alicerce do nosso lar e que a paz possa reinar no lar de todos que aqui estão. Que assim seja. Uma boa noite.